E você é intencional na sexualidade, na sedução no seu casamento ou não? Você deixa as coisas acontecerem, mais o esposo toma a iniciativa? Eu acho que eu sou muito de momento, sabe, Cris? Eu acho que tem dia que você tá, né, você tá querendo fazer alguma coisa, né? Tem épocas, e como eu falei, né, que tem épocas que você tá mais atraída pelo marido, tem época que o marido tá mais atraído por você. Mas eu sou assim, eu acho que a gente tem que, por exemplo, eu lembro que eu trabalhava com algumas amigas enfermeiras, né? E aí, às vezes, elas estavam com aquela calcinha bege, assim, desse... Ai, que susto. Com a calcinha bege enorme. E aí eu falava, você saiu de casa com essa calcinha? Aí ela, seu marido viu você vestir essa calcinha? Aí ela, por quê? Eu falei, não, você tem que vestir... Nem que você põe ela aqui depois, mas você põe uma pequena, porque seu marido tem que ficar pensando em você durante o dia. Sim. Então, assim, né, às vezes eu tô ali, visto a calcinha na frente dele, né, dou uma provocada, né? Até porque eu acho que aquilo gera... Aí ele fica pensando, né? Aí ele manda uma mensagem, manda. Então, assim, isso eu sou. Mas tem época que você tá zero, você não tá afim. Isso não quer dizer que eu estou desinteressada, né? Eu tô num momento mais calmo, né? Eu tô num momento... E eu acho que o mágico do relacionamento é isso. Porque se for só... Que é aquela coisa que a gente tava conversando. O tempo inteiro, e não é, gente. Não existe isso. Ninguém é 100% sensual o tempo inteiro. Tem como ser. E isso perde a graça também. Né? Que é o que você falou, a gente acaba acostumando com isso. Né? Então, quando você faz uma coisa diferente, que tem que ser, né? Isso aí foi diferente, isso aí foi legal. Então, assim, eu tenho amigas que vivem em sex shops e comprando isso, comprando aquilo. Para mim, isso não faz muito sentido. Né? Eu acho que existem outras formas, né, de um casal conseguir buscar uma intimidade mais plena, sem precisar usar de artifícios não naturais. Sim, também penso da mesma forma. Até porque eu acredito que quanto mais simples, né? Não que precise ser simples, mas principalmente se tratando da sexualidade dentro do casamento, ela não pode ser tão show pirotécnico, né? Porque exige muito. Eu não trabalho com sexualidade como você, mas me bate-papo às vezes com amigas mesmo. Às vezes as relações foram construídas tanto à base toda essa armação, esse show pirotécnico, a lingerie, a não sei o quê, que a pessoa perde o interesse depois, especialmente a mulher, porque é muito trabalho. É tão trabalhoso ter, de repente, ou mesmo quando é muito demorado, é tudo muito demorado, e aí, ao passo que, de repente, pode ser uma coisa tão simples, tão gostosa e tão, sei lá, rápida, né? Que não precisa ser tão trabalhoso. Tem um livro do Paulo Coelho, é um livro muito antigo, que chama 11 Minutos, não sei se vocês já viram. Não. Ele fala da história de uma prostituta, né? E aí é resumido por isso, que eles fizeram uma pesquisa que, geralmente, as relações sexuais, elas duram uma média de 11 minutos. É tudo muito rápido. E aí, às vezes, a gente, né? E aí, trazendo um pouco da pornografia hoje, que ela tá tão fácil, né? Porque na nossa época, quando a gente é adolescente, não era assim tão simples. Hoje você pegou o celular, você digitou aqui, você tem um vídeo, né? E aí, vídeo das coisas mais bizarras, das coisas mais improváveis, né? E que não fazem parte do nosso dia a dia e nem devem fazer parte do nosso contexto. Então, as pessoas, elas estão num ponto que aqui eu cheguei, pronto, eu já fiz isso, agora isso aqui para mim não me satisfaz. Então, agora eu preciso cada vez mais artifício. Exatamente. E aí é onde, tipo assim, vai até perdendo a libido, porque ele não faz o que aquele cara do vídeo faz. Ele não, né, ele não me toca também, da mesma forma. Fora o lado espiritual. Fora o lado espiritual. Mais forte. E assim, falando dessa parte, né, da sexualidade cristã, eu acho que o casal ele pode, né, tudo que o outro permitir e que seja saudável. Nada que, tipo assim, que vá além do que é fisiológico. A gente tem que pensar muito assim, se passou do que é fisiológico, né, tipo, uma masturbação diferente que não faz parte de um contexto de uma sexualidade, uma coisa... Fugiu. E aí, essa questão, a gente precisa entender que não cabe. Porque senão, daqui a pouco, seu marido não te satisfaz mais, a esposa não satisfaz mais, ou então você está tendo que fazer performance de circo. Para agradar, né? Para mim, é uma coisa que é surreal. Sim. Né? E o sexo pode ser muito bom. Né? E simples. Né? E simples. E eu estava vindo para cá, dirigindo e pensando nisso. Eu falei, gente, quando a gente é nova... Porque eu acho que a maturidade traz isso para a gente. Se a gente aprendesse isso lá atrás, porque a gente está sempre buscando ter borboletas no estômago. A gente está sempre que tem que ser emocionante. E não é. Né? Cada ato é único. Sim. Né?
É por isso que até as relações estão superficiais e descartáveis. Né? Porque você conhece uma pessoa e é aquele alvoroço. Aí daqui a pouco vai normalizando, vai ficando tudo calmo, morno. E as pessoas não estão. As pessoas querem mais intensidade frio, sempre, né? E as borboletas no estômago, né? Eu digo que uma das estratégias poderosas para destruir as famílias foi a pornografia e é a masturbação. Por quê? Porque, na verdade, fisiologicamente falando, há uma entrega muito absurda de dopamina, né? Então, por ser algo muito extasiante, você ter acesso, como você falou, prontamente a um site pornográfico e você puder se satisfazer a qualquer momento, naturalmente aquilo, o paciente não, porque não é paciente, né? Mas a pessoa, o homem ou a mulher, não consegue perceber, mas aquilo vai criando um vício, assim como é a cocaína, assim como é qualquer outro tipo de vício, qualquer droga. E aí ele começa a buscar cada vez mais, naturalmente, todo aquele êxtase, chega uma hora que, como você falou, assim como a droga, ele vai precisar de algo mais pesado, para que ele consiga chegar naquele êxtase com aquela velocidade. Sim. E uma das artimanhas que eu acredito muito, trazendo a perspectiva que eu trouxe agora fisiológica, mas trazendo para o mundo espiritual, é o quanto que isso destrói os casamentos. Por quê? Eu deturpo a imagem da mulher. A mulher, ela existe na mulher essa natureza feminina, o ato de servir, o ato de ser mãe, de se doar para a família. Então, ela não é uma máquina de fazer sexo, né? E o sexo ele faz parte do contexto familiar. Mas quando o homem ele está tendo essa ejetando na veia 1, 2, 3 vezes por dia, às vezes até mais do que isso, essa carga dopaminérgica, ele chega em casa. Na hora que ele vê aquela esposa, ela não tem todo aquele ar de atração, esse é o primeiro ponto, porque ela está sendo só uma esposa como outra, qualquer um ser humano com todas as suas falhas e todas as suas qualidades. Real, né? Real, porque o que ele está vendo ali não é real. Uma mulher com as suas manchinhas, uma mulher com a sua celulite, uma mulher com toda a beleza que o ser feminino tem. E trazendo isso para o contexto já do ato sexual em si, ele jamais vai ter aquela carga de dopamina que ele sozinho conseguiu gerar várias vezes por dia. Então, e o que vai acontecendo? Ao longo do processo, ele vai perdendo o interesse pela esposa. Né? Eu não sou, como eu sempre falo, eu não trabalho na sua área, mas a gente vê uma quantidade absurda de mulheres. Eu só tenho uma rede social com muitas mulheres, e muitas mulheres me trazem, olha, meu esposo não me procura mais. Meu esposo está viciado em pornografia, meu esposo agora, enfim, a vida dele são outros interesses, não me cabe mais nessa conjuntura. E isso é muito triste, né? Isso é uma grande arma para a destruição das famílias. A gente traz muito essa questão, assim, do homem, mas hoje, o que eu tenho visto muito, a mulher, ela está tão ou mais envolvida com a pornografia do que o homem.